Mais uma vez, bem-vindo ao Astronomia ao Meio-Dia. Opa! Colocaram um sistema novo de som. Acho que talvez aconteça alguns barulhinhos. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês o João Eduardo da Fonseca. Ele é diretor dos Planetários de São Paulo. Ele foi graduado na Unesp de Rio Claro. Nós quase fomos colegas de graduação. Ah. Eu passei lá também, mas aí fiquei mais perto de casa. Eu moro aqui em São Paulo. O João dedicou sua carreira à divulgação científica, à educação não formal de ciência e astronomia, com destaque à instrumentação científica, mais voltado à astronomia óptica. Ele atua principalmente com palestras, seminários, oficinas, com ênfase na divulgação, popularização da astronomia, programas de observação do céu e do Sol. Também trabalha na organização, coordenação e realização de eventos de divulgação científica, desenvolvimento de aparatos científicos, no atendimento ao público, de rede de ensino básico, e atualmente é diretor dos Planetários de São Paulo. Hoje ele vai dar palestra sobre o dia em que a Terra ficou plana. Você. Boa tarde, pessoal. Como a Thaís disse, eu estou como diretor dos Planetários de São Paulo hoje. Fazem 2 anos, aproximadamente, que eu comecei como professor lá, me tornei diretor agora, recente. Mas depois eu vou falar um pouco mais de mim. Isso aqui foi só pela brincadeira do título, né, o dia em que a Terra ficou plana. Está aqui o álbum do Raul, que é o dia em que a Terra parou, que é de 77. E aqui o filme clássico de 51, que esse é o Gert e o Klaatu, que são alienígenas que vieram pedir a paz, vieram pedir para a gente parar de produzir armas atômicas. A brincadeira está bem parecida hoje em dia, né? A gente está tendo uma onda de imediatismo na ciência que está criando uma não ciência, está criando uma seita, uma crença. Tá? Eu queria primeiro agradecer, né, antes de começar, agradecer ao pessoal da Astronomia ao Meio-Dia pelo convite, ao IAG pela oportunidade de falar um pouco, de tentar espalhar um pouco o que a gente quer, o que a gente pretende, né, que é a popularização da astronomia. Todo mundo que tiver qualquer questionamento pode levantar a mão, me pergunta na hora, tá? Não precisa esperar passar. Na real, eu prefiro que seja mais um bate-papo do que uma palestra, eu aqui na frente, vocês só ouvindo. Tá? Então, vamos lá. Aqui são os Planetários de São Paulo. Quem já foi? Quem conhece o planetário? Bom, quase metade do pessoal. Já é bastante. Essa pergunta, comumente, ela é respondida com quase ninguém levantando a mão. Tá? Os Planetários de São Paulo, eles são uma entidade. Né? Aqui está o Planetário do Ibirapuera. Esse é o primeiro planetário do Brasil. O planetário onde tudo surgiu em 1957. Janeiro de 1957, foi o momento em que surgiu esse prédio aqui, né? Essa cúpula, ela tem inicialmente 20 metros, hoje ela está com 18 metros, teve uma reforma que a gente preparou a acústica dela, está menor, mas ainda assim é o primeiro planetário do país e ainda está no mesmo lugar, na mesma sala, só que o projetor também é outro. Tá? Aqui uma foto dele, como está hoje, e aqui a nossa máquina atual. Tá? Essa máquina aqui é uma Star Master, ela é de 2004. Ela consegue projetar um céu muito fiel, mas ainda assim ela é uma máquina que está no limite máximo do céu estrelado, da magia que o planetário faz. Então ela não é tão indicada para esse tipo de planetário. E nós pretendemos agora fazer um upgrade, ter um sistema projetivo um pouco mais evoluído. E a gente tem também o Planetário do Carmo, que é esse planetário aqui,
A cúpula tem 20 metros também, essa aqui é efetivo 20 metros. E tem 2 observatórios aqui. E toda a estrutura do planetário fica no mesmo prédio. Tá? Diferente do Ibirapuera, que no planetário lá só tem a cúpula de projeção. Aqui mais uma foto, mostrando de novo os observatórios aqui. Né? E aqui o estacionamento próprio. Uma foto bonitinha. Lá tem várias cerejeiras. Ele fica no Parque do Carmo, na Zona Leste. Então, ele tem muitas cerejeiras lá. Tem um bosque das cerejeiras que é bem famoso. Tem uma festa para elas que aconteceu agora em agosto, todo agosto, quando surgem as flores das cerejeiras. E aqui está a máquina. Essa máquina do Planetário do Carmo é a mesma máquina que é usada no Planetário de Nova York. É um universário. É a máquina mais moderna que a gente tem hoje em termos de optomecânico. Tá? Esse é o céu mais bonito de planetário que eu já vi. Depois eu vou contar um pouco mais sobre isso. Mas aqui é uma cúpula que ela é maior e, se vocês notarem, todas as cadeiras aqui estão viradas para o mesmo lado, ali é unidirecional. Isso muda um pouco aquele padrão de planetário concêntrico que é comum. Tá? Vamos lá, o que faz um planetário? O planetário, basicamente, o que ele faz é mostrar um céu estrelado. Essa é a magia. Né? Parece chato, mas é uma coisa que pode encantar muita gente, que pode trazer um equilíbrio muito bom para a ciência. Só que a gente não tem só as sessões. Dentro do planetário, a gente tem mais atividades do que as próprias sessões que a gente programa, que a gente faz, ou que fazemos ao vivo também. A gente pode usar esse céu estrelado. O que um planetário faz, só um planetário consegue fazer. A gente não consegue colocar um céu estrelado numa sala quadrada. Você precisa de todo um aparato para mostrar um céu que seja realmente fiel ao céu que a gente conhece. E o papel do planetário, eu ouvi isso por muito tempo, o pessoal falando que o papel do planetário primordial é ensinar astronomia para as pessoas. E eu discordo muito desse papel dele. Eu acho que o planetário é um instrumento de políticas públicas, onde a gente conscientiza pessoas e a gente encanta pessoas. Tá? Então, a gente não tem que ensinar algo através de um planetário. A ideia é que a gente sensibilize as pessoas através de um planetário. Porque, querendo ou não, é muito difícil. Você tem 1 hora de sessão ali. O que você quer ensinar em 1 hora? Né? Então, aí que vem a pergunta. Será que a gente quer mesmo ensinar alguma coisa dentro de um planetário? Mas aí vem o papel dele dentro de um contexto maior. Né? Aqui a gente tem algumas atividades. No planetário do Ibirapuera, vocês viram que no planetário do Carmo é tudo um prédio só. No Ibirapuera são 2 prédios. Tem um prédio principal e tem a Escola Municipal de Astrofísica, que fica anexa quase. Ela não tem uma ligação, então muito poucas pessoas ligam esses 2 prédios como uma instituição só. Mas existe os planetários de São Paulo, que abrangem as 2 cúpulas de projeção, e tem também uma entidade que permeia essa instituição inteira, que chama Escola Municipal de Astrofísica, que é onde ficam alocados os astrônomos, os equipamentos científicos, as exposições, é tudo através da própria escola. Então, aqui a gente tem algumas imagens da Escola Municipal de Astrofísica, que fica no Ibirapuera. Né? Aqui a atual exposição de meteoritos que a gente tem lá. Atualmente, depois do Museu Nacional, essa exposição foi colocada por nós lá em homenagem ao Museu Nacional, depois que houve um incidente do incêndio lá. Essa, então, é a maior exposição de meteorítica aberta ao público. E aqui no Carmo, a gente tem também, como no Ibirapuera, a gente tem os centros expositivos, né, que fica tudo no mesmo prédio. Aí já fica os telescópios aqui. A gente mostrando algumas coisas. Aqui a salinha de equipamentos que a gente tem lá no Ibirapuera. E as observações, que são as atividades que a gente faz, desde observações solares, lançamento de foguete. Isso aqui encanta bastante a criançada. Elas ficam realmente em choque com isso. E um propósito que eu não tinha me atentado até então. Foi a primeira vez que eu tive contato. Né? Recentemente eu tive uma demanda da Secretaria. Para quem não sabe, os planetários de São Paulo eles fazem parte do município de São Paulo. E nós estamos alocados dentro da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E eu tive que receber essas pessoas, essas 3 pessoas aqui. Eles são terraplanistas. E eu nunca tinha tido contato com
com essa casta nova de pessoas, essa seita nova que eles estão criando. E eu fiquei muito impressionado. E isso foi o que me motivou a começar a fazer esse tipo de fala que eu estou apresentando aqui hoje. Tá? O vídeo, eu mesmo não vi esse vídeo. Alguém assistiu esse vídeo? Tá. Eu mesmo não vi o vídeo inteiro. Eu estou quase terminando, falta pouco. Mas foram 4 horas e meia de gravação e eu fiquei sabendo de tanta coisa. Tem tanta coisa que foi cortada ali que eu acho que devia ter entrado, né? Mas infelizmente eu não tenho controle sobre isso. Eu só atendi um pedido e abri. E no dia seguinte eu fui bombardeado por pessoas aqui do IAG, por pessoas de outros planetários, pessoas da Unesp, de onde eu venho, falando que eu tinha acabado de enterrar minha carreira, que eu perdi o respeito como professor, que eu não devia ter feito isso nunca. E eu fiquei realmente incomodado. Eu falei, nossa, será que deu errado mesmo? E eu fiquei pensando, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que começar a falar mais com esse pessoal. Foi por isso que eu atendi. E logo depois, aí isso foi nos primeiros dias do vídeo. Uma semana depois eu estava num congresso, cheguei agora dele inclusive, e lá o pessoal me reconheceu, pessoas que eu nem conhecia, vieram me falar do vídeo e falou que a repercussão foi positiva, pessoas que bateram atrás também falaram que a repercussão foi positiva. Então, no geral, eu acho que esse é o nosso caminho agora. Aqui a gente está na maior instituição de astronomia da América Latina, talvez. Eu não tenho certeza desse fato, mas é bem provável. Tá? Então, o que é relevante numa instituição? O que a gente tem que levar em conta? A gente tem que dialogar mais. A gente tem que falar mais com a população, a gente tem que chegar mais no público. Essa palestra aqui, essa fala que eu estou tendo, ela deveria ser aberta à comunidade. Tem poucos da comunidade e muitos aqui do IAG. E ela está dentro da universidade, que é um lugar que nem todos sabem nem que podem entrar. Tem muita gente no município, a gente está numa cidade muito grande. Tem muita gente que nem sabe o acesso que tem à universidade. A gente tem que prezar muito pelas relações interpessoais, porque se você só responde com agressividade, falando, vem um terraplanista e fala, você fala, cara, não viaje, não, sabe? Se você já exclui o cara de cara, não funciona, porque ele vai achar um acalento com pessoas que pensam como ele. E é nisso que eles estão crescendo. E essa sensibilização. Então, a parte mais relevante que eu acho da gente usar a astronomia, ainda mais a astronomia, é sensibilizar, porque através dela muita gente se apaixona pela ciência. E muita gente gosta do que começa a fazer e começa a aparecer. A gente tem que começar a criar, mostrar o que é criar hipótese, o que é o método científico, o que é você pensar de uma forma criteriosa, você ter um respaldo, um arcabouço, que você possa manter essas hipóteses mais concisas, você ter um pensamento que ele fique firme, independente do que você tiver em volta, e que você não tenha medo de trocar esse pensamento caso ele não se sustente mais. Isso é muito importante ser dito. E a astronomia, eu acho que a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade são as coisas mais importantes que a gente tem. A gente é a ciência mais abrangente e que a gente mais consegue ter essas relações com outras ciências, mais conversar de uma maneira mais direta. Tá? Então, eu acho que a gente tem que começar agora, e na verdade está tarde. E o que resta para os cientistas? Né? Eu não sou mais um cientista, não produzo mais conhecimento, não colaboro mais com a ciência. Eu estou numa instituição que é puramente de divulgação e que não tem nada sendo produzido lá em termos de academicismo. Tá? Mas o que resta para o pessoal da academia? É uma responsabilidade social. Você como cientista, você não pode ter a tua pesquisa guardada só para os seus iguais. Você tem que contar isso para a população. Eu estava comentando agora há pouco com o pessoal aqui, antes de começar a palestra, se você não consegue explicar o que você está fazendo na sua pesquisa, se você não consegue explicar a sua pesquisa para um analfabeto, você começou errado. Você já começou muito errado. E é muito importante. Eu tive uma experiência aqui dentro da USP, inclusive, não foi aqui no IAG, foi num departamento de biologia aqui. E eu perguntei, fiz uma pergunta sobre por que ele sabia que aquela pedra ali era um instrumento
era um instrumento feito por um hominídeo como ferramenta, né, para mim era uma pedra normal. Eu só queria entender mais ou menos se tem alguma evidência, se tem alguma coisa visual que pode ser realmente olhada assim, naquele objeto. A resposta que eu tive foi: você precisa de um curso de 1 ano para você entender isso. Aí eu falei: não. O cara estava justamente falando comigo pelo planetário, né, para fazer um projeto de divulgação científica, e ele vem me dizer que tem que ter um curso de 1 ano para explicar uma coisa, que eu estava perguntando uma coisa direta ali num bate-papo informal. Está errado isso. Aí a gente está errando. Tá? Então essa responsabilidade social é o que a gente tem que ter. E esse rompimento com esses estereótipos. A população em geral não é científica. A população acadêmica é muito pequena, visto o montante do país. Então, a gente tem que quebrar aquela coisa que o cientista é o carinha de jaleco, óculos, fundo de garrafa, fazendo coisas difíceis e experiências muito loucas, né, explodindo coisas em laboratório. Essa imagem, ela está muito junta com a palavra cientista. A gente tem que começar a quebrar isso e falar mais com a população. Eu tenho um amigo, um primo que é cientista. O que ele faz é difícil demais, eu nem sei o que ele faz coisa doida lá no laboratório dele. Está errado. A gente tem que trazer isso mais para a realidade deles. Porque é por esse afastamento que a gente está tendo todos esses cortes, esses problemas que a gente está tendo na ciência em geral. Tá? Não vou entrar muito em méritos políticos aqui, mas os méritos só de cortes, na verdade, na minha opinião, assim, no meu entendimento, é culpa nossa, é culpa dos cientistas. Porque a gente esqueceu de falar para a população o quanto era importante que a ciência continuasse existindo. Tem uma anedota que eu estava lendo do Júlio Verne há um tempo, e a Viagem à Lua, do Júlio Verne, tem um clube de armas, pessoas que constroem armas, e acabou a guerra lá, e eles não tinham mais por que construir armas. E estava todo mundo parado, sem fazer nada, tudo entediado, e até que alguém falou: vamos fazer uma arma gigante e mandar um projétil na Lua. Tudo bem, na época podia ser estranho, mas o que eles fizeram? Eles mobilizaram o mundo, não foi só a população. Eles eram americanos no livro, né? E eles começaram a mobilizar. Colocaram em todas as revistas de divulgação, almanacs, fanzines, todos os meios que eles pudessem divulgar, pedindo apoio, e pedindo apoio financeiro, aportes financeiros, né? Até que quando pensaram em cortar esse programa, a população se mobilizou a favor deles, que não podia, que tinham que mandar um projétil para a Lua, né, por mais absurdo que parecesse. Então eles conseguiram uma mobilização justamente conversando com quem devia, que é a população. A mesma coisa na corrida armamentista dos anos 70, se por um acaso alguém pensasse, em meados ali dos anos 60, quando começou o projeto Apollo, se algum presidente americano pensasse em reduzir a verba da NASA ou cortar algum dinheiro da NASA, a população ia matar esse cara. Porque já estava vendido aquilo, eles já tinham se vendido. Né? Então, essa é a parte que falta um pouco, que eu sinto muito hoje na academia. Eu abandonei a academia por causa disso, porque eles não aceitavam que a divulgação fosse tão relevante quanto a pesquisa. Eu sei que falta tempo. Sim? Então, só um minutinho. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela faz o quê em termos de população nisso que você está falando? A Sociedade Brasileira, eu não tenho isso muito claro. Eu sei que eles promovem feiras de ciência, mas eles são uma entidade mais acadêmica também, né? Mas eles têm a parte de divulgação, com revistas, com artigos, com incentivos, né? Eles tentam viabilizar algumas coisas. Eu acho que ela fica alocada no Rio, se eu não me engano. Então, eles trabalham mais num viés de divulgação, mas eu acho acadêmico demais para o propósito. Tá? As próprias revistas que eles publicam, eu acho que ainda tem um caráter que não é para qualquer um. Tá? E isso,
esse rompimento que a gente tem que ter, esse diálogo, vem justamente com... Não é um retorno. Eu ouvi muito, na Unesp de Rio Claro, eu ouvi muito que... eu vou dar aula na escola pública, porque eu tenho que dar um retorno para a população, porque eu estudei numa universidade pública. Né? É o contrário, tem uma camada anterior a isso. Não é porque você está numa universidade pública que você tem que dar aula na escola pública. É justamente uma inversão disso. Se você está numa universidade pública, é porque tem alguém pagando imposto para manter você numa universidade pública. Então não é um retorno. Isso é a tua obrigação, você tem que falar para a população. Você tem que conversar com as pessoas e mostrar o que você está fazendo, o que está sendo feito dentro da universidade. A universidade não pode se fechar, como ficou tanto tempo no seu castelinho, sem falar. Eu conheço muitos projetos que tentam sair um pouco da universidade, mas eles ainda são minoria, eles ainda são difíceis, eles têm dificuldades com verbas, eles têm dificuldade com pessoal. Então, a falta de diálogo da universidade, eu acho que é o principal causador de tudo isso que está acontecendo hoje em dia. Né? Claro que o causador só na parte da ciência, não vou entrar em méritos de esferas acima disso, mas basicamente é isso, não é um retorno. Tá? Isso é quase que uma obrigação. Se você está numa universidade, você tem que falar para a população o que você está fazendo, porque como que a população vai imaginar que é relevante o que você está fazendo aqui dentro? Ele vai achar, não, ele está fazendo alguma coisa que ninguém vai entender, não precisa daquilo. E aí o corte vem e ninguém fala nada. Tá? Aqui é só uma brincadeirinha que eu usei. Há pessoas que lutam um dia e são boas. Há outras que lutam um ano e são melhores. Há as que lutam muitos anos e são muito boas. Mas há as que lutam toda a vida, e essas sim são imprescindíveis. E é justamente... É do Brecht, exato. É justamente esse viés. Como acadêmicos, a gente está sempre estudando, a gente está sempre nessa luta. Só que essa luta não pode ficar só aqui dentro. Tá? E não só nas escolas também. A gente tem que conversar com todas as faixas, com todos os acadêmicos, não acadêmicos, a gente tem que conversar mais. E isso que eu acho que norteia um pouco. Aqui tem um planetário, o quarto planetário do Brasil, o planetário da Universidade Federal de Santa Maria. Eu morei lá. Tá? Eu morei a alguns metros desse planetário, na direção aqui desse relógio do Sol. Tem o Centro do Estudante Universitário, a Casa do Estudante Universitário. Esse planetário, ele foi construído em 1971. Até hoje, ele atendeu cerca de 900 mil pessoas, em toda a sua existência. Tá? Ele tem uma cúpula para 120 lugares. Ele ficou por muitos anos fechado. Eu tentei ir, né, nesse planetário várias vezes. Muitas vezes eu dava com a cara na porta porque não tinha ninguém, não tinha como ser atendido, porque não tinha um professor que tocasse esse planetário. Eles estavam ocupados demais fazendo pesquisa. O que eu não tiro mérito. Toma muito tempo. Mas o planetário ficou fechado. É um planetário importante no país, e ele ficou fechado por muitos anos. E hoje atualmente, esse planetário conta com um funcionário, que chama Jaqueline Trentin. Ela é diretora lá hoje e só tem ela. O que ela conta são voluntários que querem participar. Não tem nem bolsa para os voluntários, alunos da física, de outros cursos. Tá? Então, por que ninguém pensou nesse espaço aqui? Tá? Já aqui, como eu morei em Santa Maria, eu curtia muito a região ali. Tem uma cidadezinha pequenininha de colônia, chama Itaara. Fica bem um pouco ao norte ali de Santa Maria. Eles têm esse museu Internacional de Ufologia e História da Ciência. Quem aqui iria num museu desse? Quem entraria num museu desse? Olha só, eu dei com a cara na porta várias vezes no planetário. E aqui eu fui bem recebido. Eu fui bem recebido, eu fui com muito preconceito, e eu fui bem recebido. Eu vi que o trabalho que eles fazem é sério. Eles não acreditam em UFOs e alienígenas e nem nada disso. Eles trabalham só com ciência.
Só que eles ainda têm o viés que eles mostram, eles ficam desmascarando falsos ufólogos. Tal. Por preconceito meu, quase não tentei ir nesse museu. Eu fui um dia e fui muito bem recebido. E eles, que inauguraram em 2001, já atenderam quase 700 mil pessoas. Tá? Então, essa receptividade que as universidades, os centros de ciência não estão tendo, quem quer tem. Tem pessoas que estão tendo. Aqui eles têm realmente essa parte que eu não compartilho, né? Embora eu acredite que de alguma forma deve haver algum tipo de organismo vivo fora do planeta Terra, eu não compartilho com essa história de visitas e viagens por aí. Mas eles têm todo um arcabouço didático lá, que eles mostram desde a evolução. Eles não negam a ciência de forma alguma. Inclusive o site deles é muito legal. Vale a pena para dar uma olhada em termos de equipamentos de divulgação. E é justamente por a gente não conhecer os espaços, né? Alguém conhece esse lugar aqui? É do IO. Aqui é uma salinha que fica escondidinha lá dentro. Poucas pessoas conhecem. Ela está a 350 metros aqui da entrada do IAG, mais ou menos. Nessa esfera, eles fazem essa esfera se tornar a Terra, mostram a Terra com várias variações, a Lua, isso girando, você pode ainda criar coisas em cima. É um equipamento super legal, super didático, e que serve muito para o propósito de divulgação. Tem uma disciplina aqui no IAG, que é Laboratório de Observatórios do Universo, que é para poder mostrar a interdisciplinaridade do curso, né? E fala de meteorologia, astronomia e geofísica. A professora de meteorologia, ela reuniu a turma e levou a gente para observar essa parte da esfera. E ela foi mostrando, para a gente entender melhor como funciona o mecanismo de ventos, né? E entender a atmosfera como um todo. Na época estava na temporada de furacão, então foi muito legal a gente poder ver a formação de tudo. E ela pegou dados diretamente da NASA. Então, existe uma conexão e existe a possibilidade de usar bem esses dados para poder mostrar para a gente e para as pessoas de fora também. Sim, essa importância em termos de explicitar o conhecimento. Você não tem que chegar lá e saber tudo sobre alguma coisa. Aqui eu coloquei mais algumas fotos que eu achei bem legal. Vênus, Marte e Júpiter. Tá? Mas essa ligação é o que a gente tem que ter. Alguém lembra o porquê que quis ser cientista? Alguém começou por algum centro de ciência, algum museu, ou algum programa de TV? É bem comum eu ouvir, acho que o Rubinho já me falou do mundo de Bickman. Né? Eu comecei também aqui, eu vou falar um pouco de como eu comecei e o porquê que eu acho tão importante que eu bato tanto nessa tecla há tantos anos e que agora, na verdade, ela está fazendo muito mais sentido. Eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha, chama São Joaquim da Barra. Fica no interior de São Paulo, quase divisa com Minas. Tem 37 mil habitantes na época. Eu saí de lá há muito tempo, eu saí de lá no começo dos anos 2000. E lá a gente não tinha muita coisa para fazer, mas quando eu era pequeno, uma tia minha começou a fazer faculdade aqui em São Paulo. E meu pai me trouxe aqui, a gente veio passar as férias, visitar essa minha tia, e eu fui no planetário. Eu devia ter uns 5 anos, 6 anos, não me lembro a idade, mas eu sei que meu pai abriu a porta do inferno com isso. Porque todas as férias eu tinha que ir para o planetário. E aquilo me encantou de uma forma que eu ainda acho mágico. Até hoje, eu trabalhando lá já há tanto tempo, aquilo não fica comum para mim. Tem hora que eu me pego pensando que parece que tem realmente um céu estrelado ali em cima. É impressionante. Eu até hoje me impressiono e me emociono com o que o planetário pode fazer. E eu comecei, fui um cientista e hoje eu sou um diretor de uma instituição, porque eu comecei num planetário. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Então, eu comecei lá nessa cidadezinha, e lá o que a gente tinha para fazer era beber com os amigos no cemitério.
Era tudo que tinha para ser feito nessa cidadezinha. Aí eu descobri um livro que me ensinou a fazer telescópios, a construir telescópios. Eu fiquei encantado com isso, eu consegui construir o meu primeiro telescópio, tinha lá quase meus 18 anos, e foi super divertido isso, porque a gente já tinha um grupinho que a gente ia para o cemitério, porque o céu era legal, a gente ficava lá, tinha toda a mística do local. E esse livro, eu fui aprendendo a ler, ele estava em espanhol, e eu não sei ler espanhol, mas você vai se virando, vai dando um jeito, e deu certo. Fiz meu primeiro telescópio, foi horrível e tal, mas foi muito legal. Isso foi um incentivo que juntou o primeiro grupo de astronomia da minha cidade. Eu comecei a juntar pessoas, inclusive uma delas, uma fundadora desse grupo de astronomia comigo, é aluna aqui do IAG, que é a Miriam Molina, não sei se todos conhecem, mas ela é uma amiga desde muito tempo, e a gente fez esse grupo de astronomia, que é isso aqui. A gente uniu tudo junto. Tá? Nós somos o M104, os sombreiros, somos os alcoólatras astrônomos. Porque a gente gostava de ir no cemitério beber e gostava de olhar o céu. Juntamos os dois e deu certo. Esse grupo ele fez muita coisa e eu tenho bastante orgulho de ter participado dessa criação. Porque se não fosse ele, talvez hoje eu fosse só mais uma pessoa dentro do meu círculo de amizades que não conseguiu sair desse castelo acadêmico. Eu conheço muitos. E aí a gente acabou ficando chato, porque existe depois que você cresce, esse grupo surgiu antes de eu entrar na faculdade. Então depois que eu fui um físico, eu comecei a ficar mais chato. Tudo ficou um pouco mais com um rigor mais rigoroso, um rigor científico muito, muito maior para mim. E aí é o que eu me pergunto, por que ficou? Por que isso aconteceu? Né? Se era tudo tão legal, se os planetários eram tão legais. Os preciosismos que a gente tem. Eu conheço pessoas que falam que esse planetário é muito ruim porque Marte não está na cor certa. Aí eu penso, nossa, mas esse planetário para mim já é bom porque tem Marte. Já é diferente. Sabe? A relação tinha que ser outra. Então a gente tem erros conceituais. Eu tenho sessões lá, a gente está lançando uma sessão agora que ela tem um erro lá que eu não sei bem de onde surgiu aquilo, mas aquilo, a gente fala que Marte fica verde. Existe um apanhado histórico que eu descobri o porquê, mas oficialmente ele não fica verde, mas na sessão vai dizer. É uma sessão infantil, não tem problema. É um erro grave? Pode ser. Mas a gente conseguiu fazer isso, essa sessão vai sair e vai ter esse erro lá. E a gente vai explicar quando for questionado, ou quando não for questionado. Se essa pessoa, estou incomodado com isso, vou buscar sobre, ele não vai achar fontes. Então, ele vai se descobrir. O que a gente está lá não é para ensinar. Né? Como que você vai ensinar um conceito que você levou anos estudando para aprender? Como você quer ensinar isso aí em 1 hora para a pessoa que está ali vislumbrando um céu? Que não está nem fazendo anotação, nem tomando nota do que você está falando. E aí que eu volto, que o planetário ele não está lá para ensinar. O planetário ele está lá para sensibilizar, para inspirar. Tá? Não só o planetário, qualquer centro de ciência, qualquer local, qualquer universidade, aqui deveria estar também para inspirar. E eu conheço muitas pessoas que vieram fazer cursos aqui, vieram para graduação, porque fizeram cursos aqui. E fizeram cursos lá no planetário e resolveram vir para a ciência. E eu conheço pessoas que não tem nada a ver com a ciência, não tem nada a ver com as exatas. Ou fez letras, ou fez marketing, mas adora o planetário, está sempre por lá. Sabe? Não seguiu a carreira diretamente nas ciências, mas ainda está por lá. E é isso que o planetário faz, isso que os centros de ciência fazem, isso que os museus devem fazer. De certa forma, a gente está na memória afetiva das pessoas que visitam. Porque muitas vezes eu escuto pessoas lá, alguma pessoa mais de idade chegando, eu vim aqui na inauguração do planetário, eu lembro até hoje, foi tão legal tal. Muita gente lembra que foi ao planetário. É uma memória que está sempre junta. Sim? Você até que não poderia ser melhor divulgado, melhor aproveitado? Poderia. Poderia e deveria. Mas aí vai de administrações e como é que isso vai sendo levado à frente. Né? Eles inclusive têm um planetário lá.
Eles têm um planetário, tem um observatório muito bonito, tem um local muito bonito, lá o parque inteiro vale a pena. E lá deveria ter sim, lá deveria ser um lugar, um centro de ter um novo catavento. Mas, por enquanto, a pesquisa ainda é mais importante. Então, e realmente, aqui no Brasil está cada vez mais difícil, com mais cortes, está cada um tentando defender o seu para se manter, porque é necessário. A gente não tem pessoas, a gente não tem... falar é muito bonito, mas na hora de você falar, vamos colocar, se o planetário da UFSM tem uma pessoa só, um único funcionário, como que isso está ajudando na divulgação? Como que essa pessoa vai conseguir manter um trabalho digno ali, conseguindo folgar, conseguindo continuar a pesquisa dela, porque ela é uma professora e está na direção do planetário, assumiu a direção também. Então, a parte humana também está muito difícil. Não é só vamos abrir porque é importante. Você tem que pensar em quantas pessoas vão realmente vestir essa camisa, quantas pessoas vão receber para isso. Você pode ter voluntários, não acho um problema, mas também não acho digno você só ter voluntários e não pagar ninguém e usar o serviço gratuito da pessoa, às vezes até para promover. Eu conheço planetários particulares que usam o serviço de voluntário para ganhar dinheiro. Então isso eu acho que é um pouco indigno. Tá? Então, só para encerrar, aproveitando um pouco esse ensejo poético que a gente começou aqui. Primeiro, eles levaram os negros, mas eu não me importei com isso, porque eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso também, porque eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas eu, como tenho meu emprego, também não me importei. E agora eles estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E é o que está acontecendo. Aqui aqui um pouco mais agressivo, né? Esse anterior é do Brecht, é famoso, né? E esse outro aqui, na primeira noite, eles se aproximaram e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles, é importante, o mais frágil deles, entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Então, quanto tempo mais a gente vai ficar sem dizer nada e sem se manifestar? Né? É isso que eu queria dizer hoje aqui. Muito obrigado. Espero que vocês conheçam o planetário. A gente está aberto para vocês lá. E só um lembrete também. Do rio que tudo arrasta se diz que é violento. Mas ninguém diz o quão são violentas as margens que o reprimem. Tá? Obrigado, espero que tenham gostado. E quem quiser questionar, perguntar, esperava mais um bate-papo, mas todo mundo ficou bem mais calado. Tá? Oi, João. Eu queria só que você falasse pra gente quando que tem sessão no planetário, como que funciona o acesso lá, os dias que funciona, não funciona. Então, os planetários, a gente está funcionando desde o final do ano passado em dias alternados. Então, o planetário do Ibirapuera, ele abre ao público aos domingos e feriados, e o planetário do Carmo abre aos sábados e feriados. Então, a gente tem sessões sempre na parte da tarde, à 1, às 3 e às 5 da tarde, nos dois planetários, um no sábado e outro no domingo. E, eventualmente, no Ibirapuera, a gente tem uma sessão também noturna, às 7 da noite. Ele é gratuito, é só chegar, pegar o ingresso no dia. Você pode pegar o ingresso para a sessão que você preferir. Às 7 né? da noite, que dia da semana? É aos domingos. Eventualmente, não é todo domingo que tem a sessão das 7 da noite, mas a grande maioria tem. E durante a semana a gente recebe escolas. Terça e sexta tem agendamento escolar no Planetário do Carmo. E quartas e quintas a gente tem agendamento escolar no Planetário do Ibirapuera. Como é a mesma equipe que toca os dois planetários, a gente tem um pouco de dificuldade de montar uma escala para conseguir funcionar de terça até domingo.
Eu acho que em breve a gente vai conseguir normalizar isso. E mais para frente a gente vai abrir também sábados e domingos os 2 planetários. Tá? Mas por enquanto esses são os horários. Sábado no Planetário do Carmo e domingo no Planetário do Ibirapuera. Ô, João, tudo bem? Opa, eu tinha levantado mão aqui já. Eu gostei muito da sua palestra e eu queria que você pudesse comentar um pouco mais, porque eu li um tempo atrás, acho que saiu na Science, se eu não me engano, um editorial, falando que o cientista é o novo padre. Quando você pegava a imagem do padre na Inquisição, que jogou Galileu e bababá, o cientista tem muitas vezes tomado essa mesma posição. Onde, por exemplo, o Dawkins, por exemplo, lança, há anos atrás, Deus no Delírio, onde ele combate a coisas que são fundamentalmente ligadas à pessoa, a questão, inclusive, emotiva, que você pontuou de um jeito muito legal e tal. E, enfim, o Neil deGrasse Tyson e tal, eles entram como novos dogmáticos da ciência. E você acha que isso tem muita influência em como as pessoas veem ciência e como as pessoas se aproximam dos programas de divulgação? Olha, bem colocado, eu acho sim. O planetário mesmo, quando eu cheguei lá, ele pregava a ciência nas sessões. E acho que ele ainda faz um pouco isso. E o cientista em si, mesmo nas divulgações, a gente meio que prega, né? É uma forma de impor. E o que eu acho que está faltando é que a gente pregou demais e esqueceu de explicar para eles como pensar, como criar, que é o que eu falei das hipóteses lá no começo, que é você tratar um método científico. Uma tônica que eu estou tentando implementar agora lá nos planetários é justamente todas as oficinas a gente tratar uma forma do método científico, como você fazer o passo a passo. Uma ciência meio positivista, mas que funciona, estruturada, com criação de hipótese, falsibilidade, experimentação. Então, eu acho sim que a gente tem esse caráter de pregar demais, né, mas que a gente tem que perder ele. Isso a gente viu que não está dando certo. E uma coisa, nessa discussão com os terraplanistas que eu tive, foi justamente falar, a ciência não é uma crença, eu não vou te converter para a ciência. Tá? Como eles estavam tentando me mostrar que eu estava errado em tudo que eu estava falando. Eu falei, cara, você pode falar que eu estou errado, que isso aqui não vale, que esse experimento foi feito por pessoas que acreditam que a Terra é um globo e por isso eles fizeram dar certo do jeito deles. Você pode acreditar no que você quiser. Na ciência, não é uma questão de crença, a ciência é uma questão de evidências. A gente não consegue provar nada. A gente prova o não, mas a gente não prova o sim. A ciência ela não tem uma prova direta. Então a gente não tem um laboratório direto de demonstrações. Eles até brincam no vídeo que você não pode buscar um material do Sol para ver. Não, a gente não pode. E eu não tenho certeza absoluta que o Sol tem aquilo lá. Mas todas as evidências me apontam nessa direção. Eu acho que aquilo... Eu não provei nada, mas eu tenho muitas evidências que aquilo está certo. Porque a partir do momento que você começa a provar, eu posso provar qualquer coisa tirando do nada, assim. Eu posso começar a criar uma nova seita das abelhas rainhas que vão dominar o mundo. E é por isso que a gente tem que soltar agrotóxicos para matar a abelha. Então, isso aí eu posso partir de qualquer pressuposto. Entendeu? A ciência, a gente tem que parar de pregar a ciência e usar mais ela como deveria, que é com uma metodologia, um pensamento mais crítico. Uma pergunta. Você poderia colocar um pouco mais os argumentos que esse pessoal do terraplanismo falou nesse contato que você teve com eles? Olha, posso sim. Foi a primeira vez que eu tive contato com esse pessoal e eu fiquei bem impressionado assim, com a forma de pensamento. Eu ouvia falar, mas nunca tinha conversado com alguém que era real disso. Então, assim, eles vêm num combo, não é só achar que a Terra é plana. Eles vêm num combo de negacionismo muito grande, assim, eles negam que a gravidade existe, eles negam que a evolução existe, eles são criacionistas, assim, do pressuposto que Deus criou um disco e começou a colocar animaizinhos lá. Né? E eles partem do pressuposto que a Lua é de vidro.
que o Sol, a Lua, está tudo dentro da Terra, está tudo dentro de um domo, sabe? Então, são muitas coisas assim que vão levando eles... Eles têm erros muito fáceis de ser refutados, e tem outros, por exemplo, se você falar que a gravidade não existe, eu soltar isso aqui no chão não é provar que a gravidade existe. Né? Eu estou mostrando um fenômeno. Então, a dificuldade deles é justamente com o pensamento científico. Eles não têm essa linha de pensamento. E aí eles acreditam no que eles querem, porque eles acham que justamente como a gente está pregando que isso aqui é provar que a gravidade existe, ele está dizendo justamente que a gravidade não existe, que isso aqui é uma questão de densidade de corpos. Né? E assim vai, assim você vai se autoalimentando. Eles vão... Esses dias eles me mandaram uma coisa, eu até fiquei encanado, conversei até com o Rubinho, de um farol. Porque eles me mandaram que um farol tem a Marinha colocou no site dela que a Terra é plana. Eu falei, nossa, a Marinha colocou no site dela que a Terra é plana. Pera aí, vamos ver. E comecei a ver o vídeo. Eles falaram de um farol em Cabo Frio que tem um alcance luminoso de 40 e poucas milhas náuticas, que dá quase 100 quilômetros. E realmente, se você pensar na curvatura da Terra, você não enxerga a 100 quilômetros. Né? Uma ilha que estiver a 100 quilômetros, você não vai ver. Mas, lá eles estavam falando de alcance luminoso, e não alcance geográfico. Né? E isso estava claro no site. Mas a hora que eu fiz a conta, eu falei, nossa, realmente, a Marinha falou. Né? E se você não prestar atenção, passa. E aí se passa, se o cara faz a conta e pensa só no alcance geográfico, ele vai achar realmente que a Marinha estava falando que a Terra era plana. Então é um cuidado no rigor, na forma que a gente está lidando com isso. É prestar atenção, é ouvir mais. Você falar, não, cara, a Marinha pode falar o que quiser, eu sei que a Terra não é plana. A gente já tem essas evidências que nos mostram isso. Mas você pode não tomar esse cuidado e acabar caindo em algumas falácias, em algumas bobeiras fáceis. É por isso que é importante a gente estar sempre conversando com esse pessoal, escutando esse pessoal, porque o que eu sinto, o crescimento deles vem justamente de uma carência, deles não ter voz em lugar nenhum. Então eles tiveram voz entre eles mesmos e começaram a crescer a partir daí. O meu nome é Radamés, eu estou aqui no IAG e estou junto com o professor Éder Molina. Terezinha, quem não se comunica, se estrumbica, já dizia o Chacrinha. Veja, essa frase ficou. E muitas vezes falta para o cientista exatamente isso. Te dou toda a razão na sua colocação de nós conseguirmos expor o que nós estamos fazendo. Aqui no IAG, no pessoal da Escola de Astronomia Municipal, temos agora um polo astronômico lá em Amparo, maravilhoso. Estão fazendo uma coisa bem bacana lá, um planetário. Estive lá essa semana, estou voltando agora, nesse final de semana, o telescópio aberto ao público que eles têm lá, aberto ao público, tá? Maior do Brasil, simplesmente. Agora, se a gente não frequenta, não se comunica, aqui no IAG nós temos feito várias reuniões, essa mesma de hoje, olha que maravilha, olha que colocação espetacular que o senhor trouxe para nós, professor. Tá? Então, espero que a gente consiga realmente prosseguir nisso. Eu sou médico, sou formado na Unicamp. Na minha época, um professor jamais daria uma aula sem avental branco, pô, jamais. Mas as coisas vão indo. Obrigado. Legal, João. Também acho que o método científico, a explicação do método científico é a resposta de como o nosso diálogo deve funcionar. Mas foi uma pergunta prática. O que o IAG pode ajudar? Então, de modo prático, o IAG ele já ajuda bastante, formando as pessoas que trabalham no planetário, basicamente. A gente está com 4 professores que são formados aqui, só um que não é.
que também é da USP, mas é da USP Leste. Basicamente, a ajuda já vem com a formação, com essa ajuda, e essas pessoas se interessarem. É incrível como eu conheço pessoas que não estão nem aí para a parte de divulgação. Pessoas que acham que o curso de licenciatura é inferior ao curso de bacharel. Mas eu conheço justamente as pessoas que saem do bacharel para ir para a licenciatura porque acham que aquilo é importante. Então, essa formação está vindo, está sendo construída, ainda não é direta. E o IAG, ele ajuda a gente desde dando curso, ajudando a gente a divulgar as coisas. Grande parte do público, a gente recebe o pessoal lá aqui da física, da graduação em astronomia, da graduação em física. A gente recebe muitas pessoas lá. Então a ajuda ela já vem com vocês construindo isso. Agora vocês têm que criar mais espaço, uma unidade maior. Aqui é uma sala, eu não sei quantos lugares tem, mas ela não está cheia. E eu não sei como são os outros dias, mas eu imagino que também não encha sempre. E é um lugar que deveria encher. A proposta disso aqui é realmente estar sempre cheio de pessoas, cheio de pessoas e de fora. Um problema, por exemplo, planetário. Eu não consigo levar o planetário para as escolas, mas eu consigo levar um telescópio para as escolas. E isso ajuda demais. A gente fez algumas iniciativas desse tipo lá em Rio Claro, quando eu morava lá. Tentamos aqui pelo planetário, fomos até Parelheiros, que é uma região muito carente. Funciona. Então, eu acho que o IAG ele pode ajudar mais propondo projetos de extensão que saiam daqui de dentro. Que saiam do castelinho acadêmico aqui. Que a gente está muito tempo emuralhado aqui e esqueceu de transpassar essa população extramuro. Oi, João. Agradeço por ter vindo dar a palestra e por tocar nesse assunto. E já aproveitando fazer uma pergunta, eu gostaria de saber em relação ao espaço que vocês têm lá, se vocês têm disponibilidade para essa comunicação em horário dos estudantes do IAG com o público local lá. Se daria para a gente tentar fazer um intercâmbio da academia com o planetário também. A gente tem essa abertura para construir essa abertura, e ela já vem sendo construída. Desde que eu entrei aqui, eu comecei a propor que todo mês a gente chamasse algum astrônomo, ou não só do IAG, de qualquer instituição, para ir lá. Inclusive o Pedro já foi, o Rubinho já foi. Você vai e você dá uma palestra, só que uma palestra dentro da cúpula, ela continua sendo uma palestra. E você está num espaço que não é um espaço para dar palestra, você está num espaço que o que ele faz, só ele faz. Então, o que a gente propõe normalmente para as pessoas usa o céu. E de não sei quantos professores que já passaram por lá, acho que ninguém usou. Todos, a gente faz o céu inicial, porque não tem sentido você ir ao planetário e não ver o céu estrelado, e aí depois a gente passa a palavra e aí ele segue como uma palestra. Então, essa parte é difícil pensar, porque não é comum. Isso não está no nosso hábito comum do dia a dia. E realmente eu não acho fácil, mas é a questão de tentar. Tem uma iniciativa que eu acho muito legal, que chama Pint of Science. Vocês já devem ter ouvido falar aqui. É bem legal. Mas, de verdade, aquilo lá para mim não é divulgação científica. Eu não acredito que aquilo seja divulgação científica. Porque eu chego lá, a minha ideia de Pint of Science é justamente eu ir em palestras que eu não tenho nenhum conhecimento do tema. Se eu sou um físico, eu quero ir numa palestra de biologia, de comunicação, qualquer coisa, não de física. E o que eu vejo é justamente um movimento contrário. Nas palestras de física só tem físicos. O que eu vi não foi, mas às vezes foi do lugar que você foi. Eu fui no Tubaína, na verdade, porque eu, na verdade, fui ajudar, eu não fui como ouvinte, mas teve esse ano mesmo, foi no Tubaína, e só tinha físicos lá. Só que ainda assim, tinha uma população local ali, tinha pessoas que não são da ciência. E essas pessoas estavam vindo lá, o palestrante, falar, muito legal, só que o cara, ele não se deu ao trabalho de preparar uma palestra
para aquele evento que era de divulgação. O cara ficou ali nos seus minutos que tinha para falar, e ele fala, porque isso aqui seria mais ou menos 10 a 35ª potência. Uma pessoa que não entende nada, ele não sabe o que é isso. É só falar que é muito grande. Sabe? Ele não se deu ao trabalho de pensar com quem ele estava falando. Tinha gráficos de paper. Sabe? O que aquilo vai ajudar a pessoa? Então eu acho que é muito assim, a ciência ela tem que existir, só que ela tem que começar a pensar em se mostrar. Ela tem que se vender também. E não se vender na parte financeira, mas se vender na parte de se manter coesa, se manter... É muito comum pessoas, isso eu vejo muito na Unesp de Rio Claro, aqui até que nem tanto, mas na Unesp de Rio Claro, dentro da física, se você perguntar para um aluno do 3º ano da física, ele não sabe quais são os grupos de pesquisa que tem no departamento de física. E olha que lá é metade daqui, muito menos que a metade daqui. É um ovinho. Né? Então, essa falta de divulgação que eu acho que carece. Assim. Eu gosto muito, por exemplo, do Pint of Science, mas eu não acho que ele está servindo para uma divulgação científica. Ele está servindo mais para uma palestra científica. Acho que depende. O que eu fui foi bem aberto ao público, a interação com o público foi bem melhor do que o que você está descrevendo. Acho que varia de lugar para lugar, com certeza varia. Em Rio Claro foi péssimo. Okay. Vou aproveitar, a gente já está em cima da hora, mas vou aproveitar que eu estou com o microfone, que eu também queria fazer um comentário, voltando lá na questão dos terraplanistas. Porque eu concordo com absolutamente tudo que você falou sobre o cientista estar devendo para a sociedade no sentido de trazer as pessoas para mais próximo do que a gente faz e parar de fazer tudo numa sala isolado, como se a gente tivesse alheio a tudo isso. Na prática, a gente não está. A gente depende do apoio da sociedade para a gente fazer o que a gente faz. A gente tem que dar esse retorno. Mas no sentido de discutir com o terraplanista, eu não sei se o caminho é esse. Porque não dá, como você falou, é negacionismo, é uma seita. Eles não aceitam fatos, eles não discutem método científico. Eu acho impossível, eu já tentei várias vezes. Eu tenho um primo que é terraplanista e não dá. E aí eu fico pensando, você acha que a partir do momento que a gente discute com eles, por exemplo, traz para um espaço como foi o planetário, a gente não está passando para a população a impressão de que esse assunto está realmente sendo debatido no meio acadêmico? Ao invés de... Porque a gente não está debatendo mais se a Terra é plana há, 2.000 anos. A gente sabe que a Terra não é. Mas a partir do momento que a gente traz ele para o nosso espaço e a gente começa a debater isso aqui, a gente não passa a impressão de que os especialistas estão debatendo isso e isso não fortalece os argumentos deles? Será que não seria o melhor caminho a gente focar em explicar o método científico e mostrar o método científico em várias situações, ao invés de debater diretamente com eles? Ou você acha que a gente deve debater diretamente com eles? Há controvérsias, assim, eu não tenho uma opinião muito bem estruturada sobre isso, mas eu acho que a gente deve debater sim. E se a população achar... Eu entendo o ponto, né? Mas eu acho que quando a gente diz vamos conversar sobre o método científico, tá? Eu acho que é nesse sentido que é o debater. Porque, eventualmente, o garoto de 8, 9 anos está chegando no terraplanista e está chegando a gente. Tá? E a gente não vai ganhar no dogma. Vocês concordam? Todo mundo concorda. Não adianta a gente falar é redonda porque e eles falarem ela é plana do que é. A gente vai explicar o método científico. Isso é uma coisa. Eu entendo o cuidado que o João tem de conversar com eles. Porque a gente precisa saber exatamente qual que é o modelo que eles têm. Para a gente conseguir, num diálogo com quem quer que seja, tá, explicar como derrubar um modelo e como o outro modelo está certo e o que a gente sabe fazer de melhor. Aqui no IAG tem um curso de treinamento para professores, do qual eu faço parte. São 2, na verdade. Um para ensino fundamental, outro ensino médio, e um para ensino médio, da qual eu faço parte. E um dos professores conta que quando os alunos deles vêm com terraplanismo, e a gente conversa muito sobre porque o nosso curso é quase sobre metodologia científica. Ele disse que ele pegou os giz para o aluno e falou, então me explique o seu modelo. E aí, quando ele começa a explicar, ele falou assim, mas o próprio aluno, tinha 10, 12 anos, começava a pensar, não, mas se for uma folha muito fina, ia quebrar, né? E começou a fazer, ele falou, não, então você já não é mais plana, então você já precisa botar alguma coisa aí. E, naturalmente, ele conseguiu chegar, mas a partir do momento que a gente estava junto, explicando a metodologia científica e como é que fica. Então, eu entendo o seu ponto,
Eu acho que temos que tomar um cuidado quando a gente diz debater com eles. Concordo que talvez debater seja uma palavra muito forte. Mas a iniciativa de ter o João como diretor no Planetário, de ouvir, para entender, calma aí, qual é a abordagem, que eu acho que é significativa. Talvez não precise a gente expor e falar, ó, entrei em debate com eles, botando num patamar de seriedade. Só que as pessoas escutam eles, essa informação chega até, e é bom a gente saber da onde vem essa ideia deles. Mais nesse sentido. Eu só estou decepcionado também que eu achei que eu tinha conseguido usar o céu do Planetário. Acabei de descobrir que eu não consegui usar o céu também. Não, na verdade eu não tenho a informação eu não estava na tua apresentação. Bom, eu fui lá domingo, eu não usei o céu do Planetário, então eu sou culpado. Só uma observação, uma sugestão. Coloque uma palestra com um terraplanista aqui. Gente, eu vou encerrar, porque a gente está ficando um pouquinho passado do horário, mas quem quiser conversar ainda um pouquinho com o João. Só queria dar uma palavrinha, assim, rapidinho, por essa questão até da divulgação e tal. Eu não sei como estão nos outros centros, mas aqui no IAG, pelo menos desde a criação da graduação em astronomia, eu acho que está sendo direcionado um pouquinho dos esforços nessa área. Tem uma das disciplinas da graduação que é sobre divulgação científica e tal. A gente precisa realmente explorar essa parte, né? Senão a gente vai acabar morrendo, né? Ou não vai crescer. Então, eu queria agradecer por ter vindo e falar desse tema assim, tão delicado. Muito obrigado pela presença. E muito obrigado a todos mais uma vez. Só uma coisinha, na semana que vem a palestra vai ser sobre astroturismo, astronomia como empreendedorismo. Um pouquinho diferente também.